TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Argel dá entrevista para convencer torcida colorada. Agora tem que ver em campo. O Inter pega o Cruzeiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai enfrentar o Joinville, que está querendo sair da zona de rebaixamento. E o Lajanense, pela Série D, está em Foz do Iguaçu para enfrentar o Foz. A LAF espera, porque segunda-feira tem jogo pela Liga Nacional aqui em Lajeado. É contra o Orlândia, é agora, no Papo de Boleiro. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando, Diogão. Descansar, relaxar. Vai trabalhar final de semana? Vou. Para quem pode descansar, um bom descanso, né? Nós que trabalhamos, vamos acompanhar o que vai acontecer no fim de semana, tanto esportivo quanto nas demais informações. Mas quem está descansando neste fim de semana é a LAF, Diogo Bolt. Técnico, o Giba tem um fim de semana de descanso, porque segunda-feira tem um jogo importantíssimo e é aqui em Lajeado. Diante dessa maratona de jogos da LAF, feita tanto por Série Ouro de futsal quanto pela Liga Nacional, final de semana de folga para o elenco aí lajadense, mas visando essa pedreira aí da segunda-feira. Jogo, lembrando, é pela televisão, jogo televisivo aí, a LAF versus Intel e Orlândia, jogo às 19h15 aqui no Complexo Esportivo da Univates. Jogo aí valendo a passagem, a entrada da LAF no grupo, estaria classificando para a próxima fase da competição aí, lembrando que esse adversário complicadíssimo, que é a lá de São Paulo, que mira a liderança do grupo, né, do grupo A. Então a LAF tem esse compromisso aí, deve ter todo o elenco à disposição. O técnico Giba não tem dúvidas aí, nem problemas para essa partida. Lembrando que a LAF aí vem no primeiro turno contra esse mesmo Intel e Orlândia, empate também aqui em Lajeado por 1-1. Ou seja, a sua presença, a sua participação na enquadra, lá no enquadra não, né? Porque o enquadra só é dos jogadores. Mas no estádio, no Complexo Esportivo da Univates, a sua participação pode fazer a diferença aí, sabe? Tem que ter, né, Marcelo? A gente lembra daquele jogo contra o Brasil Quirim aqui em Lajeado, que teve o Falcão e tudo mais, como atrativos a mais. O Complexo Esportivo recebeu quase 2.500 pessoas, né? Que todo jogo da lá fosse assim, para dar uma ajudada aí no clube, tem a função de renda e tudo mais, para conseguir essa continuidade na competição deste ano e já visando os próximos anos, né? O jogo é às 7h15 da noite, então te antecipa um pouco, porque é o mesmo horário da chegada da universidade. Então é complicado o trânsito ali, vale sempre lembrar também, se quiser deixar o carro estacionado em local mais seguro, tem o pagamento do estacionamento, mas também não é muita coisa, dá para curtir, deixar o carro guardadinho lá e ainda curtir um baita jogo de futsal, que deve ter ingressos antecipados também. Tem ingressos antecipados nos pontos de vendas habituais, e na DMF Sports é uma das lojas que tem para o torcedor comprar aí antecipadamente. Beleza, isso aí é a LAF que no fim de semana vai descansar. Mas você que é torcedor aqui de Lajeado não pode descansar nunca, porque domingo tem Lajadense e Foz do Iguaçu, ou Foz do Iguaçu e Lajadense. Estou falando da Série D do Campeonato Brasileiro, Diogo. Jogo lá, a Lajadense ganhando essa vitória aí contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro, agora mais uma partida fora de casa. Lembrando que esse mesmo Foz do Iguaçu, o Lajadense fez 3-0 aqui em Lajeado, então já começa a pensar aí no retorno da competição, vai ao Paraná visando essa partida. Depois daquele jogo lá, até antes eu acho que o Foz do Iguaçu já tinha liberado um certo grupo de atletas, aí cerca de 16 jogadores e mais a troca do treinador, então uma equipe bastante modificada, o Lajadense já conhece, mas que vem de vitória, né, Márcio? Vem embalado pela vitória por 1-0 sobre o Metropolitano e deixou a rabeira ali do grupo, que era, a gente imaginava que o Foz fosse ser o saco de pancadas, acabou não acontecendo. Então um jogo aí complicado pro Lajadense, mas se o Lajadense manter o foco e a atitude, vamos dizer assim, dentro de campo, a mesma que teve no Rio de Janeiro, eu acredito em mais uma vitória do Alves Azul para, por que não, encaminhar a classificação inédita numa próxima fase de Série D. Só já entra na segunda, no retorno dessa fase, né, Diogo? Isso, já entra no retorno, porque 4 jogos que o Lajadense participou, perdeu aquela goleada inicial do São Caetano. Sim. Depois ganhou do Metropolitano aqui, ganhou do Foz aqui, e ganhou do Volta Redonda fora de casa. E aí o torcedor, mas jogou contra o Volta Redonda, não devia jogar agora. É que como são 5 times na chave, sempre um folga. Então esse final de semana é a folga aí do Volta Redonda, por isso que fica o calendário mais adiante. É isso aí, bom. E a gente fica na torcida
pelo Lajadense, aí é um jogo que a gente acompanha só pelo radinho, né? É, isso aí, pelo gurizado do Grupo Independente que vai estar lá transmitindo. E tem a Esporte Interativo também, não consegui acompanhar ainda. Esporte Interativo também, alguns jogos a gente não garante que vai passar esse, mas o do Volta Redonda, por exemplo, foi um dos que passou, então a gente espera aí que a galera que tem o canal é fechado, é por internet também, possa acompanhar aí via online essa partida do Lajadense. Tudo bem. E o Lajadense que também está participando, mas fala só da Série D, que a Série D está jogando o time principal, né? Mas o Lajadense também está participando das copinhas aqui. Numa delas eliminou o Marau. Sim. Uhum. E na outra vai seguindo, porque aí continua a e ontem teve até sorteio na questão do jogo que o Lajadense eliminou o Marau. O Novo Hamburgo será o adversário do Lajadense na próxima fase aí. Dia 19 já é o primeiro jogo. Na próxima semana então já tem Novo Hamburgo e Lajadense. O primeiro jogo vai ser lá no Vale dos Sinos. É, o time do Schuster. Falar em Schuster, o Grêmio vai receber o Joinville. Tetinha pro Grêmio no fim de semana para manter o nível de um jogo aí que a gente espera coluna 1 ali, né? O Grêmio, se fosse fazer a loteca, né? Coluna 1, certo, joga em casa. Mas realmente, o Joinville vem de vitória, vem embalado com uma vitória por 3-0 contra o Cruzeiro, mas o Grêmio vem atropelando todo mundo aí, um jogo para... Vai dar a expectativa de 45, 50 mil torcedores na arena aí para esse jogo contra o Joinville, porque não o Grêmio assume, quem sabe, a vice-liderança do Brasileirão, claro, conta com o tropeço do Galo, que também volta a jogar pela competição. Mas o Grêmio embaladíssimo, hein? Vitória 2-0 ontem no Atlético Mineiro, botou o Galo na roda ali, gols meio tipo seleção da Alemanha, aquele negócio de toque de bola e tudo mais. Certo que o Grêmio realmente está embaladíssimo no Campeonato Brasileiro, vem de goleado no Grenal, vem de vitória fora de casa contra o então líder Atlético Mineiro, e agora recebe o Joinville dentro de casa. Não dá para esperar outro resultado se não for a vitória, né? É isso aí, o Grêmio tem conseguido fazer a troca de passe que torna o futebol bonito. É isso aí, o Grêmio não tem um centroavante fixo, né, Márcio? A gente vê muita proximidade dos meias, tanto do Juliano quanto do Douglas, do próprio Luan, que é muito participativo, com o Pedro Rocha, que é um menino que anda por todos os lados ali no ataque. Então o Grêmio não tem um cara o burucutu, aquele que quebra a bola, fica lá na frente, só trabalha de pivô e tal, e tem dado muito resultado. Isso é muito dedo do Roger aí, que tem feito a diferença a favor do Grêmio. Muito bem, isso aí. O Grêmio vai jogar então nesse fim de semana, aproveitar que o jogo é na arena. Nessa hora do torcedor gremista aproveitar que o Grêmio está empolgadinho, embalado, quem sabe fazer aquela questão da associação também, né? É verdade, o Grêmio está... Aumentar também, que nem o Internacional aproveitou bem quando estava lá em cima e fez um up. É sempre um momento aí de buscar. O Grêmio tem um pacote aí tem virtude da gestão da arena, né? Então tem várias opções aí pro torcedor, e é ficar ligado aí, porque sempre tem jogo, e realmente o cara que é sócio e que tem o hábito de ir nos jogos, vale muito a pena, porque pelo preço que hoje que é o ingresso, ainda mais o Grêmio que tem uma gestão da OS ainda na arena, ainda que trate da negociação internamente ali, mas ainda o estádio gremista pertence à empresa, então tem toda uma gestão de valores e tudo mais que acaba ficando caro, e se o cara tem a questão da associação, fica melhor até de tu gerir o teu próprio dinheiro assim. Então vale a pena o cara ser sócio, se tem o costume de ir no jogo, que vai sair mais barato. É isso aí, vale aproveitar. Neste fim de semana então vai ser jogo para comemorar mais golzinho do Grêmio. E do lado do Internacional, o Argel, o novo técnico, deu entrevista hoje, Diogo Botti, ficou mais de uma hora falando e falou para empolgar a galera. É verdade, foi apresentado o Argel Fux, 11 horas, na sala de coletivo do Beira-Rio, novo treinador do Colorado. Como o Márcio falou, cerca de uma hora de entrevista coletiva, falando, foi uma entrevista que ele jogou para a torcida, jogou assim, muito bem. Eu acho que o Argel é um cara, a gente sabe, estou muito falado dessa palavra, sanguíneo e tudo mais, um cara muito vibrante, certo que ele chega para colocar essa vibração no Inter, né? Ele tem a questão de algumas passagens meio irregulares pelo futebol catarinense, principalmente com o Figueirense, onde ele estava, porque Criciúma, Joinville. Então, mas ele é o maior desafio do Argel, e ele se mostra disposto a isso, a fazer valer essa proposta do Internacional. O certo é que o Argel chega num momento um momento muito conturbado do próprio Inter, a questão da derrota do Grenal, a demissão do Aguirre, que poucos explicam ainda, né? Mas vem de uma vitória com o Fluminense no meio da semana, uma vitória mais na marra mesmo do que na qualidade, e agora
A gente sabe, lembrando do nosso telespectador aí, que o nosso programa é gravado. A gente não acompanhou o treino internacional, mas cerca de 40 minutos o Argel ficou dentro do vestiário, conversando com os jogadores do Inter, passando as primeiras orientações e tudo mais, para depois subir a campo para o treinamento. Então, o Inter deve estar encaminhado já para esse confronto contra o Cruzeiro, e não dá para duvidar não que o Inter vai ser outro dentro de campo aí, buscando a recuperação na competição. Se o Argel for na Casa Mata como ele era dentro do campo, os jogadores ou entram na linha ou vão pro laço. Ele é um cara que sempre foi muito vibrante, assim, né? Dentro de campo como zagueiro, jogou na seleção brasileira, começou aqui no Inter, jogou em Palmeiras, então teve uma trajetória bastante vitoriosa, até na Europa. Então o Argel, ele é um cara que sempre brigou muito assim por onde ele estava, né? Tanto que tem imagens dele discutindo com o D'Alessandro em 2010 pelo Gauchão, quando ele é treinador do São José ainda. Então é muito relativo isso aí, e a gente espera que toda essa vibração e todas essas coisas boas que vem assim, porque a gente tem o lado ruim também, do cara ser enérgico demais, acaba prejudicando, né? Mas que essa vontade seja passada para os jogadores, que o Inter volte a ter um grupo, né? Porque está muito desmantelado aí, até em função da própria demissão do treinador colorado. Me parece que a situação permite, não personalidade, mas a situação permite que seja quase como a chegada do Roger no Olímpico. São treinadores que, por exemplo, estão no mesmo bloco, vamos dizer assim, de técnicos hoje no país, né? A questão dos emergentes que tanto se fala. Ao lado do Eduardo Batista, do Sport. Jogava até bem pouco tempo. Então é uma série de ex-atletas aí que estão vingando no futebol hoje brasileiro. E realmente, assim como o Roger hoje confirmado no Grêmio, tendo o seu trabalho muito elogiado, o Argel também é outro aí que ganha sua grande chance como treinador profissional. Tem um carro bonito esse Argel, não tá fácil. Tu gostou do carro dele? Ainda bem que só foi o carro, né? Uma nuvem preta assim, cobrindo os vidros, assim, tu não enxerga. Uma nuvem preta? Não, que ele chama-se película, Márcio. Não é uma nuvem não, cara. Enfim, uma película muito forte, tu não enxerga lógico por dentro do carro, mas um baita carrão. Eu vi quando ele driblou a imprensa no hotel onde lá ele estava. Em Floripa. Ele já tá aqui no Rio Grande do Sul e vai estar em campo já no domingo. Já comanda o Inter, comandou o Inter no treinamento dessa tarde e já vai estar à frente do time lá no Mineirão. E nós temos o que aí, João? Temos a rodada, vamos lá, rodada então. 19ª rodada, então lembrando que é o término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente tem o Vasco enfrentando o Curitiba às 6h30, amanhã sábado. Ainda no sábado o Atlético Paranaense enfrenta o Santos, mesmo horário, e às 21 horas o São Paulo enfrenta o Goiás. A rodada de domingo começa às 11 da manhã com Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Figueirense já às 4 da tarde, mesmo horário para Avaí e Corinthians, Sport, Ponte Preta, Cruzeiro e Inter. Às 18h30 a gente tem o Grêmio enfrentando o Joinville e a Chapecoense enfrentando o Atlético Mineiro. Essa é a sua agenda esportiva do fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira para ver o que aconteceu com o seu Argel dentro de campo, também com o Grêmio se confirmou, então nós estamos postando na coluna do 1 ali. A coluna 1 tá seco ali, não botei nem duplo, foi seco. Se der outra aí deu zebra. Aí ralou. Aí só pra 13 daí. Mas não vai dar não. Vai dar o Grêmio, com certeza vai dar o Grêmio. Também como a gente torce para que dê o Lajadense no fim de semana, no domingo lá em Foz do Iguaçu, contra o Foz do Iguaçu pela Série D do Campeonato Brasileiro. Todos um bom fim de semana, nós voltamos na segunda. Até mais. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.